Anatomia palpatória da escápula. Os pontos de referência óssea mais importantes. Então, a face dorsal da escápula e a face ventral da escápula, que está na caixa torácica. Então, é uma palpação indireta, a face ventral. Nós vamos pedir para o paciente apontar o dedo para frente, para via axilar, a gente entrar com os dedos aqui, ó, palpando a face ventral da escápula, pelo bordo lateral. Ou nós vamos então adotar esta posição aqui, ó, relaxa, para o paciente poder expor o bordo medial. A gente empurra o ombro do paciente para trás, ó, para via bordo medial conseguir palpar a face ventral da escápula. Outros pontos importantes são o ângulo inferior da escápula, tá? Todo o bordo lateral da escápula faz a curva no ângulo inferior e o bordo lateral da escápula. Então, este V compõe o bordo medial, o ângulo inferior e o bordo lateral. Outra referência importante para a anatomia palpatória da escápula é você palpar o acrômio, faz parte da escápula, e seguir a terminação do acrômio durante todo esse trajeto ósseo aqui, chamada espinha da escápula. Então, ele termina no acrômio, você segue toda essa estrutura óssea aqui, ó, tem que palpar para sentir, tá certo? E isso vai dividir a escápula numa parte que é a fossa supraespinhal, está acima da espinha da escápula, e a fossa infraespinhal, que está abaixo da espinha da escápula, tá certo? Até chegar aqui no ponto de inserção óssea do elevador da escápula, que é o ângulo superior da escápula. Esses são os pontos mais importantes da escápula. O músculo supraespinhal, nós vamos palpar aqui o acrômio, acompanhar a espinha da escápula. O músculo supraespinhal está topograficamente localizado nesta região da fossa. Como ele é um músculo da abdução, nós vamos abduzir o ombro e pedir para o paciente sustentar essa posição. Nós vamos conseguir palpar ele aqui nessa região, tentando desviar um pouco do trapézio superior, porque o trapézio superior está acima do supraespinhoso. Depois nós temos os músculos infraespinhoso e redondo menor. Eu falo eles dois juntos porque eles funcionam como rotadores externos do ombro. Então, a partir dessa mesma posição, eu agora vou aplicar uma resistência para a rotação externa. O paciente vai tentar fazer a rotação externa. Aqui está o contorno do deltoide. Eu vou palpar imediatamente aqui abaixo deste contorno do deltoide, tá? E o redondo maior, eu vou palpar um pouco mais abaixo dessas fibras que eu palpei do redondo menor e do infraespinhoso. Agora os pontos de referência anatômico para a clavícula e o húmero. Nós temos aqui então a articulação externo-clavicular, seguindo com o dedo indicador todo o corpo da clavícula. O final da clavícula termina no acrômio, na articulação acrômio-clavicular. Imediatamente nesse terço lateral da clavícula para baixo, então nós temos aqui a cabeça do húmero deltoide, né? A cabeça do húmero está aqui, a massa do deltoide, a clavícula e o acrômio. Então essas são as referências anatômicas. Então, imediatamente abaixo da clavícula e medial à massa do deltoide, nós vamos palpar aqui o processo coracoide, onde é a inserção do peitoral menor e do músculo coracobraquial. Nós vamos então fazer uma flexão do cotovelo a 90 graus, ó, e palpar essa região da cabeça do húmero próximo ao tubérculo maior. Com rotação interna e externa repetida, você vai conseguir sentir na palpação aqui o tubérculo maior, uma depressão que é o sulco intertubercular e o tubérculo menor. É nessa região que está localizado também a porção longa do bíceps braquial. E a cabeça do húmero
está aqui o teto do acrômio, e imediatamente abaixo do teto do acrômio, você vai conseguir palpar toda a estrutura óssea da cabeça do húmero. É mais fácil palpar pela frente, porque ela está mais direcionada anteriormente, do que atrás, que tem mais massa muscular. Então, tudo isso aqui, ó, é a cabeça do húmero. Anatomia palpatória dos músculos do complexo do ombro, iniciando dos mais superficiais e depois para os mais profundos. Então, nitidamente o que nós observamos logo é a massa muscular do deltoide. Então, tem um feixe mais anterior, um feixe mais médio e um feixe posterior. Então, toda esta massa aqui corresponde ao músculo deltoide até a sua inserção aqui na tuberosidade deltoídea do húmero, tá? Depois nós temos o músculo peitoral maior. Nós vamos então pedir ao paciente adotar esta posição para que o paciente faça uma contração tentando fazer uma adução horizontal. Só que isso vai ser feito isometricamente para eu conseguir ativar o músculo, ó, e palpar ele aqui entre o deltoide e o mamilo, tá? Músculo peitoral maior. Depois nós temos os músculos aqui um pouco mais superficiais. A gente pede então para o paciente fazer uma flexão um pouco mais alta, 135 graus, e fazer grandes respirações aqui nesta posição. Nós vamos observar a impressão digital do serrátil anterior nesta região do gradil costal, tá? Nós podemos também posicionar o paciente a 90 graus de flexão e 90 graus de abdução do ombro e flexão do cotovelo, palpar aqui através do axila o bordo lateral, solicitando que o paciente faça uma rotação interna do ombro, força, e aqui nós vamos conseguir palpar o músculo subescapular, tá? E o músculo grande dorsal, a mesma posição, só que agora eu aplico a resistência para adução. Força, o paciente tentar aduzir, logo você observa o contorno do músculo abaixo da escápula, você vai palpar ele durante toda essa extensão aqui, ó. Anatomia palpatória do complexo do cotovelo. Aqui nós temos então alguns pontos de referência importantes. A interlinha articular, a linha da articulação que separa o húmero do rádio e da una, tá? Os principais marcos ósseos aqui importantes são posteriores. O paciente pode colocar a mão aqui na cintura, ó, e você vai conseguir palpar este triângulo, essa triangulação óssea. Nós temos aqui o epicôndilo medial, o epicôndilo lateral e o olécrano do paciente. Entre esses três pontos anatômicos, nós temos aqui a fossa olecraniana. Você pode empurrar o tendão do tríceps para medial e palpar um buraco, palpar um sulco, que é esta fossa olecraniana, tá? Pegando como referência o epicôndilo lateral do húmero, você pode deslizar o dedo para cima, para a crista supraepicondilar lateral, ou você pode, palpando o epicôndilo lateral, deslizar o dedo para baixo em direção ao rádio. Você vai sair de uma lombada, de uma proeminência óssea, vai entrar numa depressão, que é a linha articular, e depois vai encontrar uma outra lombada um pouco menor, que é a cabeça do rádio. Você pode palpar ela aqui em pinça. Ela é mais palpável na região dorsal do que na região ventral, tá? Além disso, palpando aqui o olécrano e palpando o epicôndilo medial, você tem outro sulco importante, que é a passagem do nervo ulnar. Fica entre o epicôndilo medial e o olécrano. A palpação pode ser feita desta maneira ou com o braço do paciente fletido e abduzido. Fica mais fácil de você conseguir palpar o nervo e palpar o espaço, tá? É comum o paciente reclamar aqui de choque, de dormência no quarto e quinto dedo da mão ao fazer esta palpação.
Ainda levando em consideração o epicôndilo medial, você pode subir e ir para a fossa supraepicondilar medial, ou pode descer e ir em direção ao corpo da una, que fica nesta região dorsal do antebraço. Anatomia palpatória dos músculos do complexo do cotovelo. Vamos iniciar então pelos músculos flexores. Nós temos aqui o principal representante, que é o bíceps braquial. Paciente na posição de flexão do cotovelo. Nós vamos solicitar uma contração para a flexão do cotovelo e vamos palpar essa região mais lateral do húmero aqui, que é a porção longa do bíceps. Enquanto palpando mais medialmente, abaixo aqui do deltoide, nós vamos palpar a porção curta do bíceps. E o tendão distal do músculo, nós vamos palpar aqui próximo à linha da articulação, quando termina o ventre da musculatura e começa o tendão. Agora o músculo braquial, que é outro flexor, geralmente feito com pronação do antebraço. Solicitamos então para ele contrair. Mais lateral, a cabeça longa do bíceps, nós vamos palpar aqui então o músculo braquial. E com a posição do antebraço neutra, nós vamos conseguir palpar o músculo braquiorradial nesta região, indo em direção ao antebraço do paciente. São os 3 flexores, modificando a posição do antebraço, para facilitar a palpação deles. E agora, o músculo extensor do cotovelo, que é o tríceps, vamos pedir para o paciente, então, fazer o movimento de extensão e nós vamos solicitar contração desse músculo nos últimos graus aqui, ó, para conseguir visualizar o contorno dessa porção lateral do músculo tríceps braquial. Aqui mais próximo à linha da articulação, com o cotovelo mais fletido a 90 graus, nós vamos conseguir palpar o tendão do tríceps mais posterior, atrás do deltoide. Força. Relaxa. Vamos agora fazer a anatomia palpatória óssea do punho e da mão, tá? Então nós temos aqui nesta topografia, vista anterior do antebraço, palpando aqui nessa região medial a una e nesta região lateral o rádio. São as extremidades distais de una e rádio. Nós temos então a linha da articulação, você palpando a una em direção à linha da articulação, você vai encontrar um osso do pisiforme, e você palpando o rádio, indo em direção à linha da articulação do punho, você vai conseguir palpar o osso escafoide. Então nós temos numa parede lateral o pisiforme e numa outra parede o escafoide. Eles compõem a primeira fileira dos ossos do carpo. A palpação aqui dos ossos da fileira do carpo, nós temos a primeira fileira com pisiforme, piramidal, semilunar e escafoide. É mais palpável o pisiforme e o escafoide. O escafoide, inclusive, nós fazemos o legal aqui do polegar, fazemos a palpação na tabaqueira anatômica com a porção do tendão do abdutor longo e o extensor curto do polegar. Entre esses 2 tendões, ó, a gente consegue palpar todo o osso do escafoide. É um osso grande aqui da primeira fileira dos ossos do carpo, tá certo? Bem palpável. Assim como o pisiforme, que é um osso bem menor, que fica sobre o osso piramidal. O semilunar e o piramidal é mais difícil palpar, porque eles estão na parte mais alta, é mais fácil palpar eles via posterior, pelo dorso do punho. E depois nós temos a segunda fileira, com capitato, amato, trapézio e trapezoide, tá? Também com pouca diferenciação para a anatomia palpatória, a não ser pela sequência da topografia anatômica.
Anatomia palpatória dos músculos e tendões do complexo do punho e da mão. Vamos iniciar pelo grupo flexor, ele está todo na região ventral, todo ele se origina no epicôndilo medial e faz sua diferenciação na inserção a partir do punho. Nós temos aqui então vários flexores, força para flexão, nós conseguimos identificar flexor radial, flexor ulnar, palmar longo e flexor profundo dos dedos. Esses são os 4 flexores um pouco mais superficiais que são encontrados nesta região. Repetindo, aqui tem um tendão flexor, aqui tem um tendão ulnar, palmar longo e flexor profundo dos dedos. Anatomia palpatória dos músculos e tendões da região dorsal do antebraço, punho e mão. Agora nós vamos ver os extensores. Então, com a mão fechada, nós vamos pedir para o paciente então, fazer uma extensão do punho. Força. Nós vamos conseguir visualizar o extensor radial do carpo, o extensor ulnar do carpo. Aqui nós conseguimos visualizar também o extensor comum dos dedos. Ainda nesta posição, nós conseguimos visualizar a tabaqueira anatômica, formada então, força para cima, formada então pelo músculo abdutor longo e extensor curto do polegar. Então esses 2 tendões aqui, o abdutor longo e o extensor curto, formam essa tabaqueira anatômica. Ainda nesta região dorsal, é possível visualizar a massa muscular dos extensores do punho, principalmente quando o paciente faz um movimento de digitação. É visível e palpável essa massa próxima ao epicôndilo lateral do húmero, que é a origem comum de todos os extensores.